Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu me chamo Luiz Gustavo e nós iremos agora iniciar uma série de 7 vídeos falando sobre aptidão mental nas vendas, tá? Eu gosto de falar sobre vendas porque eu acho que é uma coisa essencial na vida do ser humano. Todo ser humano precisa entender um pouco de vendas. Em algum momento você vai ter que vender alguma coisa, ou uma ideia, ou algum produto, seja para ganho financeiro, enfim, de alguma coisa você vai precisar se utilizar da venda. E a venda, ela é uma realidade na vida de todos nós. Nós estamos constantemente ou vendendo uma ideia, vendendo alguma coisa. A gente precisa é, cultivar o pensamento correto, né, para falar sobre vendas. E eu utilizo alguns livros que eu estudo, que eu leio bastante, para estar me aprimorando, né, cada vez mais nesse assunto. E hoje nós iremos dar início. Esse é o primeiro vídeo dessas 7 leis mentais referente para você adquirir uma aptidão mental para vendas. Eu vou sair aqui da tela para a gente dar continuidade. 7 exercícios de aptidão mental para vendas. Esse primeiro exercício nós iremos falar sobre um diálogo interno, tá? Positivo. Por que um diálogo interno positivo? Porque nós temos uma forte tendência, tá, de utilizar palavras negativas, né? O ser humano ele gosta de coisas negativas referente a quase tudo, né? Pode ver que canais de sensacionalismo, né, de um jornalismo que só fala sobre morte, só fala sobre doenças e tudo mais, eles têm muito sucesso, né? Livros, revistas são vendidos aos milhões para falar sobre desgraça, né? Então o povo gosta, o ser humano gosta um pouco disso. Só que não é uma das melhores coisas para você cultivar, né? E nós iremos aqui dar o início nesse estudo falando desse assunto, porque ele é o ponto base, né? Quando você começa a se livrar dessa parte desse diálogo interno, ele começar a ser positivo, a parte das vendas ela começa a ganhar forma para você, ela começa a ganhar sentido, porque você vai precisar de uma mudança, primeiramente interna, para depois você começar a agir externamente, né, e começar a ter os seus resultados. A maneira como você fala consigo mesmo determina como se sente. Imagina aí que uma pessoa está interessada em vender camisetas ou roupas, né, no geral. Se ela começar a olhar para si e começar a falar assim, eu não consigo vender roupas, por exemplo, ela não vai ter um diálogo saudável com o cliente para falar sobre roupas, porque ela já disse para si mesma que ela não consegue vender roupas, tá? Ela não consegue, ela já colocou que ela está vivenciando uma época de crise, ela já colocou para si que ela está vivenciando uma época em que tudo está mais difícil para ela, tudo está mais difícil para vender, então ela acredita que aquele produto não vai ter resultado. Você acha que essa pessoa que já tem esse tipo de mentalidade, né, já está com esse tipo de mentalidade já antes de oferecer o produto, ela vai conseguir ter algum resultado? Não vai. Por quê? Porque a mente dela está anestesiada nos problemas, né? Ela olha, por exemplo, para tudo que acontece em sua volta e ela só extrai, só tira o pior. Pessoas assim, ela não vai nem, na verdade, ela não vai nem comprar ou ela não vai nem iniciar o processo de empreendedorismo ou até mesmo se ela estiver trabalhando para alguém, rapidamente o seu gestor, seu gerente vai perceber a sua desmotivação, ou você vai continuar ali por um outro motivo trabalhando, mas nunca vai evoluir, não vai vender, né? Vai ficar ali parado na mesma. Existem pessoas que tratam a vida, né, como se a vida fosse uma sucessão de problemas,
né? Só problema, problema, problema e, e não passa disso, né? Não tem outro assunto, não tem nada mais do que se preocupar. Então, assim, a gente, como eu escrevi aí, temos a forte tendência de nos preocuparmos com coisas negativas. Quando você supera primeiramente esse ponto, todos os outros eles já começam a ganhar forma e começam a desembaraçar em nossas mentes e a gente começa a entender que sim, tudo é possível. Tudo aquilo que eu pegar para tentar vender, tentar passar para o cliente com carinho, com cuidado e tudo mais, sendo honesto com o cliente, primeiramente também, você começa a perceber que o processo é muito mais fácil do que você imaginava, né? Então, assim, partir para outros pontos, que serão os outros exercícios que nós iremos falar, você primeiramente precisa vencer esse aqui, né? Algumas palavras de autoafirmação que você vai falar para você, falar, não, eu consigo, né? Já logo cedo antes de sair de casa, eu consigo, eu vou apresentar meus produtos ou eu vou falar sobre esses produtos aqui e são excelentes, são muito bons, né? Eu sou uma pessoa que quero bem, então isso daqui vai dar bom resultado, as pessoas vão gostar e todos nós sairemos ganhando. Então, assim, quando a pessoa ela já acorda de manhã, já tendo esse tipo de autoafirmação para ela, e ela, obviamente, lê bons livros que exaltam isso, né? Que blinda a mente dela, aí você começa esse trabalho de diálogo interno ser positivo, né? E todo esse diálogo interno ser positivo é você também evitar o diálogo externo negativo, né? Que são as conversas paralelas que não levam a nada. Isso acontece em empresas ou acontece também com amigos, familiares e tudo mais. E quando vai ver, a gente se pega ali naquele ciclo vicioso de reclamação. E o diálogo interno positivo, ele tem muito a ver com aquilo que você ouve e aquilo que você lê também, né? Então, assim, você tem que procurar, obviamente, ler bons livros, fazer bons cursos, principalmente para mudar o mindset, né? Que é essa mentalidade voltada para o sucesso, né? Para vendas, para a conquista ali em si. É a velha história de ver o copo meio vazio ao invés de meio cheio, né? Se um copo tá pela metade, vai ter gente que vai falar, não, ele tá meio vazio. E vai ter gente que vai falar que não, ele tá meio cheio. Tudo isso tem muito a ver com a forma como você enxerga as coisas, né? Em meio a desastres, em meio a guerras, né, que nós vivemos constantemente, doenças e tudo mais, nós temos ou nós podemos olhar para isso com analisar e falamos, olha, mesmo mediante a tudo isso, ainda tenho muito que agradecer a Deus, ou nossa, que desastre, que ano terrível, que isso, que aquilo, que só reclamação, né? Nós estamos vivendo agora uma época de pandemia, né? Pandemia do coronavírus e nós escolhemos o que nós vamos pensar. Se nós vamos acreditar que o próximo ano vai ser um ano de vitória. Esse ano, por mais que as coisas estejam paradas, eu vou estudar, vou ler, vou fazer outras coisas que eu não pude fazer, porque quando voltar vai ser um sucesso, vai dar tudo certo, eu vou conseguir meus objetivos e tudo mais. Então, assim, você faz o que você pensa. Fazendo aqui uma conclusão, você pode mudar isso controlando o diálogo interno e falando consigo mesmo de forma positiva em vez de negativa. É aquilo que a gente concluiu, né? Você tem que ser cuidadoso na forma como você pensa diariamente, né? Você tem que começar a ver o aspecto negativo de uma situação e começar a tentar mudar isso. Começar a pensar de maneira positiva, pensar que vai dar certo, que aquilo
pode ser mudado porque a nossa mente, ela guia as nossas ações. Se você já começar o dia ou um determinado objetivo pensando de modo negativo, você já... Isso pode parecer autoajuda barata, mas não é, gente. A nossa mente, ela é o que vai determinar o sucesso ou o fracasso de uma ação. Existe uma batalha a ser vencida antes de ser começada, que é a batalha da nossa mente. A partir do momento que a sua mente venceu a batalha, os obstáculos ali, você já vai para aquele desafio, pequeno ou grande, mas você já vai para ele já com uma mentalidade vitoriosa, uma pessoa que já se colocou em posição de ataque, né? Em posição de vencedor. Então, assim, mudar essas coisas vai fazer todo sucesso, todo sentido nesse processo de transformação, seja em vendas, isso é quase tudo, né? Quase em todos os assuntos que a gente pode tratar, esse assunto vai, esse processo, né, do diálogo interno, ele vai fazer sentido e vai fazer a base. Criando essa base, a gente vai poder falar sobre outros assuntos, né? Então, esse primeiro vídeo não tinha um assunto melhor do que falar de diálogo interno positivo, porque isso, a grande maioria das pessoas sofre com isso, né? O medo de não conseguir fazer pelo simples fato de ser extremamente negativo, né? O medo, ele muitas das vezes ele está relacionado ao a sensação de que vai dar errado. Então a gente tem o medo do não, o medo da rejeição, são todos medos naturais. Só que é uma batalha interna na qual você vai dizer para você mesmo, né? Você vai se tratar bem, né? Como escrever embaixo palavras como eu gosto de mim, eu amo meu trabalho. Isso daí tem que fazer parte do nosso dia, né? Já que bom que é sexta-feira, né? E não aquele nossa, segunda-feira, aquela coisa maçante e tudo mais. Então, são palavras que tem que ser mudadas o quanto antes para a gente começar a pensar em sucesso a curto, médio e longo prazo. Tá legal? Então, nós iremos falar sobre mais de 6 exercícios, né? Esse foi o primeiro, para abrir aí essa nossa série. Um forte abraço e até o próximo vídeo.